Fala, fala, amantes do asfalto! Hoje é dia de falar do HB20 Turbo 1.0 Evolution ano 2020. Esse carro que tem dado o que falar e já deu muito o que falar também por conta, primeiro, do visual. E aí, ele é bonito? Ele é feio? Como já diria minha mãe, opinião é igual o... É isso mesmo, é igual o nariz. E na sua, ele é bonito ou é feio? Ele parece realmente um bagre? Não parece? O que você acha desse carro? Primeira questão é essa, a estética dele. Mas assim, tem aquele velho ditado que diz também que o que importa é o que está por dentro. E o que está por dentro desse carro, o motor, o coração desse carro, isso é bom demais. Vamos ver ele no detalhe, vamos conferir tudo que tem para conferir no HB20 2020 Evolution 1.0 Turbo. Bora lá! Mas para além das polêmicas de visual, sem dúvida nenhuma esse carro tem um lugar ao sol quando a gente fala da concorrência dele. Quem são os principais concorrentes desse carro? Cronos, Virtus, vamos lá, Onix e também o Versa. São os principais concorrentes desse carro. E sim, ele se destaca à frente dos concorrentes, se não muito próximo a eles. Por quê? Primeiro, conforto. Segundo, economia. Terceiro, potência. São questões que indiscutivelmente esse HB20 tem de sobra. Para falar também um pouquinho do lado positivo do visual dele, olhando ele de lateral aqui, ele é um carro sim muito bonito, tirando as polêmicas da frente e da traseira, que a gente vai falar daqui a pouco mais no detalhe, e também as belíssimas rodas que acompanham esse carro também são realmente muito bonitas. Então assim, olhando para a questão de preço, tabela FIPE, ano de 2024, nós estamos em novembro, aproximadamente R$70 mil. Eu vou deixar o preço aqui exato passando no rodapé para vocês, mas assim, R$70 mil para um carro 1.0 turbo, que faz uma economia muito bacana, tem uma potência de sobra, tem conforto e um design que, para alguns, é muito bonito, faz todo sentido. Mas e aí? Vamos para o ponto mais polêmico do vídeo de hoje, galera. Essa frente, é bonita ou é feia? É isso que eu quero saber. As lanternas, galera, elas trazem um design que, apesar de ter várias pontas, ele tem ponta na frente, na lateral, atrás. Aqui do lado, no detalhe, tá escrito Hyundai. Não tem nada em LED, é tudo lâmpada mesmo, tá, galera? Além de tudo, ele tem uma abertura de ar aqui bem grande mesmo. Traz pra gente cromado em toda a lateral, a entrada de ar tem ali seu lado mais dinâmico, que traz esportividade, e mesmo assim esse carro traz a polêmica de é bonito ou não. O que vocês acham, galera? Ele é bonito ou não? Na minha sincera opinião, não é bonito, é feio. Eu quero saber que vocês deixem aqui no comentário para mim o que vocês acham, se é bonito ou não, tá? Mas vamos para a parte que mais importa, que é o que está dentro do capô. Bem, capôzão aberto, galera. Motor e todos os detalhes. Vamos começar pelas mancadinhas da Hyundai. Sem manta acústica. Ai, mas o carro não é barulhento, Leonardo. Não interessa, não é só por questão de barulho, é questão também de manter a temperatura ideal do motor. Esse carro, de fato, não tem, tá? Outra coisa, é somente uma varetinha para segurar o capô. Poderia ser braço pantográfico. Não é um sedã médio, então ok, isso pode passar. Pontos agora de acertos. Esse motor turbo 1.0 é fantástico, galera. E aí nós vamos entrar nos detalhes das especificações, que é o que vocês querem saber também, tá? Esse motor, ele tem ali 3 cilindros, tá? Ele é 1.0 turbo e traz pra gente uma potência máxima de 120 cavalos a uma média ali de 6.000 RPMs, ok? Isso vai produzir pra gente também 17,5 kgfm de torque. Só que o torque, como é um carro turbo e já era de se esperar, tá muito mais na mão, a 1.500 RPM. Ou seja, tu pensou em acelerar, o torque de 17,5 tá na sua mão para que você possa acelerar. Isso é muito bacana, tá? Além disso, esse carro também, gente, é mantido por 6 marchas e um câmbio muito competente. Então,
Câmbio de 6 marchas, roda tranquilamente, é muito bom também. E por último ali, a velocidade máxima prometida pela Hyundai é de 190 quilômetros por hora, sendo o 0 a 100, e nós vamos testar esse 0 a 100 prometido pela fábrica de 9,3 segundos, tá? Basicamente são esses os pontos que a gente tem dentro do capô. Tirando as pequenas mancadas, como eu disse para vocês, é muito acertado e esse motor gera uma potência e uma economia que na hora de rodar vocês vão ver, é sensacional. Questões de consumo, questões de potência, na hora de rodar com ele, eu mostro mais no detalhe para vocês. E galera, para completar a polêmica, para completar a parte do visual e design desse carro, se ele é acertado ou não, temos a traseira. Primeira coisa e detalhe muito importante, HB20S é um Hyundai e para você não se esquecer, com todo o detalhe do mundo, tem um T vermelho aqui que quer dizer que ele é turbo. Não se esqueça, esse carro sim é turbo. Os 475 do porta-malas que eu acabei de falar para vocês, tem duas opções de abertura, tá? Ou a gente pode abrir pela chave, então eu aperto aqui e ele abre, a gente vai ver no detalhe daqui a pouco, ou ainda tem mais uma opção que é, vou lá no banco do motorista, dou uma olhadinha no lado de baixo e puxo uma alavanca. Ele abre também. Então são as duas opções de abertura que a gente tem no porta-malas desse carro. Ele ainda traz aqui pra gente alguns detalhes de acabamento do lado de fora que são importantes a gente notar, como a lanterna. E aí, galera, comenta pra mim, por favor, é bonita ou não essa lanterna? Vamos fazer uma votação, vamos ver quem acha bonito e quem acha feio. Particularmente a parte de trás desse carro, eu acho muito bonita. Assim, a nova versão do HB20 2023, 2024, eles acertaram muito na frente do carro, mas mudaram a traseira. Colocaram aquela lanterna que liga os dois lados e que não acende. Aquilo, para mim, ficou pior. Essa traseira era mais bonita. Ou seja, eles melhoraram a frente em relação aos modelos 2023, 2024, comparado a esse que é o 2020, mas pioraram a traseira. Esse carro, verdade seja dita, ele é feio na frente e é bonito atrás, pelo menos na minha opinião. Me diz aí o que você acha. E trazendo o porta-mala no detalhe para vocês, galera, como vocês já sabiam, né? Abre pela chave. Olhando dentro do porta-mala do HB20, vocês vão ver que ele é muito, mas muito bem acabado. Aonde a gente coloca e tira a bagagem, ele tem ali um forro. Dentro do porta-mala, ele também é muito bem acabado, então não aparece nada de lata na parte onde a gente coloca a bagagem. É verdade, falta aqui uma tomada 12 volts e falta uma lâmpada, mas é muito bem acabado, tá? Em que pese, como a gente já sabe dos demais vídeos do canal, a gente sempre fala isso, essa alça pescoço de ganso rouba muito espaço. Mas eu queria entender o que a Hyundai pensou quando fez isso aqui, ó. Dá uma olhada, galera, somente essa pequena faixa aqui é coberta, sendo que aqui não. Então assim, tomaram tanto cuidado com esse porta-malas e nesse pequeno detalhe houve ali um esquecimento da fábrica, pouparam 5 centavos, eu não consegui entender o que aconteceu. Tava indo tudo tão bem e nessa parte ali tem uma pequena mancada. Fora os braços que, como sempre, são complicados quando é um pescoço de ganso, né? Ainda, quando a gente fala da parte do porta-malas desse carro, a gente não pode esquecer do step. Então o step dele é um step daquele temporário, é uma roda de ferro, tá? Não chega a ser tão fino, mas sim é o step bicicletinha, galera. Aqui dentro também é bem acabado, ele é bem guardado, mas verdade seja dita, é step bicicletinha, tá? Por último, na traseira, esse carro conta já nessa versão com sensores de estacionamento também. E aqui, para você não se esquecer, é o Carros em Cena. Se inscreve aí. Ainda assim, é inegável que 475 litros de porta-malas é muito bom, tá? Principalmente com esse acabamento que é bem bacana. E por último, se você sofrer um sequestro, veja só, tem uma alcinha aqui dentro, você puxando ela, o porta-mala vai abrir. Ou seja, eu vou fazer uma coisa aqui que é até engraçada. Ai, caramba, vamos entrar nesse porta-malas aqui, vamos fechá-lo de propósito e ver se funciona isso aqui, porque se não funcionar você ficaria preso. Vamos resolver isso já. Cadê porta-mala fechado? E vamos lá, ó, batendo para fechar, quando eu puxo a alavanca, ele se abre novamente. Então sim, funciona, você não será, não ficará preso se eventualmente sofrer um sequestro.
Valeu? Bora para a parte que importa também desse carro, de olhar a lateral, ver a roda no detalhe e ir para o lado de dentro dessa máquina. Para finalizar aqui do lado de fora, galera, destaque total para as rodas desse carro. É muito bonita, tem 4 parafusos, não só 3, como eu sempre gosto de brincar. Amantes de Kwid podem chorar por aí, tá? São 4 parafusos na roda. É uma roda aro 15 com pneu 185/60. Garante ali um rodar tranquilo e muita segurança também para esse carro. E falando de segurança, esse carro é nota 5 nesse quesito também. A gente vai olhar do lado de dentro, mas é bem completinho, é bem bacana e muito seguro para você fazer as suas viagens e para rodar também em perímetro urbano. Valeu? E galerinha, chegamos no interior do HB20. E assim, eu esperava muito mais desse interior, sem dúvida nenhuma. Tanto na questão de espaço, quanto também na questão de acabamento. É um carro de 70 mil reais, é um sedã que ainda não é um sedã médio, é um sedã compacto, mas dava para caprichar um pouquinho mais dentro desse carro. E vamos ver no detalhe aqui toda a parte de trás e depois lá na frente também. Dá uma olhada aqui nessa porta. Ela é toda praticamente em plástico. Então, plástico aqui, plástico aqui, plástico aqui. Aonde tem um pequeno e muito cuidadoso ajuste de couro é onde a gente coloca o braço. É até uma pena ser tudo plástico em cima, porque aqui o couro que colocaram foi tão bem acabado, é mais ou menos assim. Na versão que é a top de linha, eles usaram isso e ficou mais barato produzir todas as portas assim, então manda para todos os carros desse jeito, porque realmente chega a destoar do restante da porta, tá? Ainda é importante dizer que tem alça PQP, apenas falta no motorista. O restante dos passageiros, todos têm alça PQP, tá? E o que eu tava falando para vocês aqui do espaço, galera, eu tenho 1,73 m e tô um pouquinho gordinho, mas enfim, quase não passa o meu dedo. O espaço é muito limitado realmente quando a gente fala do espaço para o ocupante que vai atrás do banco do motorista. Sendo que eu tenho apenas 1,73 m. Pegando um motorista mais alto, a condição de andar aqui, de fato, não é das melhores, tá? E isso é uma pena, galera, porque o carro, assim, ele tem uma potência muito boa na estrada, é um carro que pede para você viajar com ele, tem bom espaço no porta-malas, mas o espaço de viagem dificulta, sim, uma viagem com mais pessoas, com 4, 5 pessoas dentro do carro, tá? Quando você coloca a cadeirinha e ele tem Isofix, não há problema algum. Mas sim, para viajar com 5 pessoas, o espaço é bem, mas bem limitado dentro do HB20. Outro ponto que chega a ser triste também, já que o espaço é limitado, é que vejam, o túnel central é muito baixo, galera. Eles têm uns 3 centímetros, é super baixinho, o que traria ali um belo de um ponto para viagens, mas sem espaço, né? Fica bem difícil, tá? Outros pontos de acertos e erros. Ele vem trazendo vários acertos e várias mancadinhas ao mesmo tempo, tá? O apoio do console central, ele vai apenas para o lado do motorista, então isso traz ali um certo problema, né? Se o passageiro quiser apoiar o braço, ele não consegue. Olhando aqui para trás ainda, outro acerto do carro, além de ter alça PQP, é que todos os ocupantes do carro têm apoio de cabeça e cinto de 3 pontos, tá? E tem sim a entrada de Isofix, como tá mostrando aqui, tá? Isofix para os dois lados, o que também é bem positivo, tá? Para finalizar aqui no banco de trás, a altura da cabeça é bem bacana, e aqui eu coloco mais um concorrente que eu havia esquecido anteriormente, que é o Yaris. E por que eu lembrei do Yaris, galera? Porque o Yaris, sempre que eu for lembrar de um teto que é muito baixo, eu vou lembrar do Yaris. Você fica com a cabeça prensada no teto naquele carro, tá? Então, basicamente, é um grave problema do Yaris, que também é um concorrente desse carro, tá? Mas assim, aqui o espaço é bom, sobra ali um dedo, uma palma de mão aqui, tá? Mas, verdade seja dita, eu não bato com a cabeça no teto desse carro, tá? E, por último, o vidro abre e fecha apenas com um toque, isso também é bem bacana. Bora lá pra frente ver como que é o HB20 no lugar do motorista, no cockpit do piloto. Galera, chegamos ao banco da frente, ao cockpit do piloto, aonde a gente tanto dirige quanto se apaixona ou não pelos carros. E no caso do HB20, sim, por relação de potência, por relação de ser um carro turbo, é apaixonante de dirigir. Esse é o momento que eu sempre aproveito para te pedir. Clica no sininho de notificações, se inscreve,
curte esse vídeo, comenta, me diz aí se esse carro é bonito ou é feio, porque realmente a gente tem essa dúvida, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, me mostra a tua opinião aqui e bora continuar. Vamos ver tudo no detalhe aqui na frente, galera. Trazendo aqui para vocês os detalhes da frente desse carro, galera, a porta é exatamente igual à porta de trás, então plástico, plástico e aquela pequena faixa de couro que, como eu comentei, parece que esqueceram de uma versão acima nesse carro e infelizmente ficou só nessa parte. É muito bem acabado o couro, ele é costurado, ele é super macio, seria excelente ter ele em mais posições da porta, tá? Além disso, olhando para a porta, a gente tem aqui trava-vidro, tem os vidros elétricos das 4 portas e também tem o controle ali para ajuste do teu retrovisor, então você consegue ajustar o retrovisor aqui também, tá? Todos os vidros do carro, galera, um toque para baixar, um toque para subir. Não é só o do motorista. Infelizmente, quando a gente fala do espelho retrovisor, ele não se rebate automaticamente, mas tem o repetidor de seta. Então, um lado negativo, um lado positivo. Pela versão do carro, de fato, poderia ter, mas não é algo que faça tanta diferença pela versão do carro que a gente está falando e pelo modelo. É um sedã compacto, tá? Olhando aqui já, aproveitando para o painel, é um painel que ele é, digamos que híbrido, parte dele analógica, parte dele é digital. E esse painel, ele é curioso uma coisa, galera, por quê? Quando a gente olha no detalhe do painel, dá uma abertura aqui para olhar o volante, a gente tem os comandos de volante que vão mexer tanto com mídia, né, atender, desligar, baixar volume, aumentar, trocar de faixa, pedir assistente de voz, tudo isso funcionando aqui. Ainda a gente tem aqui a questão de poder ativar ou desativar controle de direção, tá? Esse carro não tem controle adaptativo, não tem a questão de para e anda, não freia, não reduz velocidade, simplesmente mantém o carro na velocidade que você pré-determina aqui. Então isso aqui serve para você determinar uma velocidade e ele te ajuda ali, te auxilia. Nem controle de cruzeiro tem, tá? É apenas realmente um alerta de velocidade, tá? Mas veja, com um volante completo desse, olha para onde foi o botão para a gente mudar e alterar as configurações de trip. Deixa eu trocar o lado da mão aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem enquanto eu aperto. Então, consumo dele na gasolina na cidade 10.3, ele traz para a gente ali autonomia e consumo instantâneo, traz hora, enfim, ele vai mudando ali as configurações, mas a questão é um carro 2020 que traz todos esses opcionais aqui do volante, mas isso aqui ele regrediu. No passado não era aqui, agora o HB20 trouxe novamente para esse botãozinho antiquado, tá? Finalizando, o volante infelizmente não é costurado em couro, é de boa qualidade, mas não é costurado em couro, beleza? Chega ou não chega a ser curioso o fato de, poxa, ir lá no painel, apertar um botãozinho para você conseguir trocar as informações, sendo que o volante já tem vários comandos. É bem esquisito, tá? Outro ponto que é estranho é isso aqui. Ele traz um apoio de braço que é apenas para o motorista, ele não é no console central. Então, em que pese ele seja câmbio automático, aqui somente para o motorista. O passageiro não precisa sequer de apoio de braço, tá? Olhando ali para o painel, a gente vai ter alguns outros pontos que vocês vão ver. Esse carro abusa e abusa com força do plástico. Não é só na porta. O painel, o console, todo ele tem bastante plástico. É um plástico de boa qualidade e bem acabado. Mas vamos ver ali no detalhe. Como eu falei para vocês, plástico, plástico, plástico. Seguindo por todo o console, plástico, plástico, plástico. No centro aqui, e somente na metade, tá? Ele tem um black piano que acompanha também o console central onde está o câmbio de 6 velocidades desse carro. Então, ele tem um câmbio ali bem bacana, você ainda tem a opção de colocar ele no D e trazer para uma troca mais esportiva, que é uma troca podendo ir para cima ou para baixo para mudar as marchas do carro, isso é bem bacana também, tá? E traz ainda aqui um porta-treco, onde a gente tem um USB e uma tomada para carregação. Então, tanto serve para conectar a mídia do carro, que nessa versão, salvo engano, tá, galera, ele é somente por USB. Tanto que ele fala ali, ó, conecte um dispositivo utilizando o cabo. E daí a gente consegue ter o acesso ali ao Apple CarPlay e Android Auto, tá? Aproveitando aqui que a gente está nessa posição,
Outra coisa que aparentemente é híbrida no carro, né? Brincadeira à parte, é a questão do ar-condicionado. Por quê? No centro aqui, ele tem um mostrador digital. Embora as configurações, como vocês podem ver, são todas analógicas, tanto para ligar o ar, quanto para mudar a temperatura, quanto para escolher ali posição de vento, enfim, recirculação, tudo certinho. A mídia, ela tem ali botõezinhos que você pode mexer embaixo também, então rádio, mídia, todas as configurações aqui. Eu gosto muito quando o volume fica aqui embaixo, o botão de liga e desliga também, e ainda você tem a opção sim do touch para tocar nela também. É uma central multimídia que é bem competente, é bem completinha, mas, poxa, poderia ser para conexão de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tá? Finalizando aqui, ele não traz porta-óculos, o retrovisor não é fotocrômico e uma coisa que, poxa, mulherada aí que gosta muito, né? Não tem luzinha quando a gente acende, quando a gente abre, perdão, o espelhinho, tá? Então a maquiagem sim vai ficar prejudicada. E isso nos dois lados, tá? No lado do passageiro também não tem. Sequer tem o fechamento ali de espelho do lado do passageiro. Então a Hyundai quis cortar bastante os gastos aqui, tá? Ainda olhando e finalizando a parte da frente aqui, os detalhes, a gente tem o porta-luvas, é um porta-luvas com bastante espaço, mas ele despenca na hora que você tenta abrir, tá? Então tentou abrir, ele despenca na hora. E para quem é da cidade da Garoa, Curitiba, sempre um guarda-chuva é bem-vindo. Por último, gente, o volante aqui, ele tem sim as regulagens, tanto de altura quanto profundidade, tá? Só que é aquela que na hora que você solta, o volante despenca e despenca mesmo, tá? Tirando isso, ele tem a possibilidade de fazer isso sim, tá? Os bancos são ajustáveis também, tanto para a gente subir quanto descer, só que é na mão, tanto a parte de levantar e abaixar o banco, quanto a parte de você ajustar se ele vai para frente e para trás aqui também. A posição de dirigir com isso fica muito agradável, você consegue sim achar uma posição muito bacana para dirigir esse carro. E falando nisso, bora botar ele na estrada, fazer o 0 a 100 e tirar as conclusões finais. E galera, bora lá! Vamos dirigir esse HB20, vamos ver qual é desse carro rodando. E, primeira coisa, colocar o cinto de segurança, né? Super importante. Então vamos botar o cinto aqui e sair para rodar com esse carro. Galera, já vamos dar uma aceleradinha aqui para ver se esse motor turbo dá conta do recado. Ó, primeira coisa que eu já tenho para falar para vocês. Ele tem um lagzinho no turbo, tá? Então quando você acelera, ele traz sim uma potência muito bacana. Porém, todavia, entretanto, isso é meio tarde. Ou seja, ó, acelerei, agora que o turbo entrou para valer. Então ele traz ali um turbo que é legal, você sente quando ele entra, você sente quando ele traz a potência do turbo, mas desde logo eu já enfatizo para vocês, é um pouco tarde, tá? Outro ponto negativo aqui, já falando primeiro dos pontos negativos e depois dos positivos, tá, galera? É que esse carro tem uma suspensão bem dura. Então, saindo para andar com ele aqui, você já sente que a suspensão dele é dura mesmo, tá? Então ele tem uma suspensão ali que traz um nível de esportividade, ela é competente em curvas, ela é muito boa, mas é um pouquinho dura, verdade seja dita também, tá? Tirando esses dois pontos, o restante é muito bom. A posição de dirigir, você com certeza vai encontrar uma posição que te agrada. Isso sem dúvida nenhuma, tá? Porque consegue mover o volante para cima e para baixo. Consegue ajustar o banco da mesma forma, consegue ajustar o banco também para frente e para trás, e ele tem um trilho no banco ali que ele corre bem, ele vai lá na frente, vem lá atrás, então com certeza a posição de dirigir você vai encontrar uma posição bem adequada, tá? Mas tirando esse ponto, ele traz pra gente ainda o turbo com bastante potência. Então demora um pouquinho para entrar, mas quando entra é bem bacana, é divertido de dirigir. Dá uma olhadinha aqui, ó, que quando você faz a curva com ele, o carro vem junto com você na curva, então é gostoso mesmo de dirigir esse carro. Ele traz ali um ar de esportividade e, honestamente, é muito acertado, né, galera? Quando a gente pega esses carros turbo com motor 1.0 e que tem um consumo ali, como eu disse para vocês, na cidade, de aproximadamente 11 km por litro de gasolina, na estrada quase 15, 16, poxa, é bem bacana porque ele não deixa nada a desejar
para os carros que a gente já gravou aqui no canal mesmo. Então vou deixar até aqui o link deles para vocês, outros sedãs. Esse é um sedã compacto. Vou deixar também, se você quiser olhar, os sedãs médios que a gente tem aqui. Tem o Elantra, tem o Sentra, o Corolla. Então são carros aí que valem a pena. No mesmo nível de preço desse aqui, tem o Elantra, tá? O Elantra 2017, vou deixar aqui o card dele para vocês, é o mesmo ano, o mesmo ano não, perdão, é o mesmo valor de tabela FIPE aproximadamente que esse carro aqui. A diferença é que o Elantra é 2017 e esse é 2020, tá? Mas assim, eu acho que são carros que valem a pena serem olhados os dois. Até porque o Elantra, ele tá uma categoria acima do HB20. Então ele traz um acabamento melhor, em que pese não seja o acabamento do Sonata, que é muito bom, o Elantra já traz um acabamento melhor dentro da Hyundai, tá? E aqui, por exemplo, já não é plástico no Elantra, mas assim, não tem o painel digital. Mas tirando esses pontos, é muito bacana. E ó, eu tô para dizer para vocês que o Elantra acaba respondendo melhor do que o turbo aqui. O Elantra ele não é turbo, ele tem um motor 2.0, mas responde muito bem. Então se você tiver a fim de comprar carros desse valor, eu indicaria ver esse vídeo também, tá galera? Além disso, outros pontos que valem a gente destacar aqui no HB20 1.0 turbo é que, veja, volante, em que pese não seja de couro, tem uma pegada gostosa, é bom. A central multimídia, em que pese, novamente, precisa de cabo para conectar Apple CarPlay, mas está numa posição legal. Você não precisa tirar o olho da pista para mexer nela, você consegue acessá-la direto aqui e sem perder o controle, sem perder o raciocínio de que você está dirigindo. Então você fica num ponto de direção muito bom, tá? Isso tudo é bem bacana. Aqui, galera, a gente vai entrar numa área um pouquinho mais aberta, então já vou pegar aqui fazer essa curvinha aqui e aproveitar para já colocar o carro numa posição em que a gente possa fazer o nosso 0 a 100 também, tá? Então vamos ajustar aqui para a gente poder sair e fazer o 0 a 100 desse carro. Então, acelerando um pouquinho mais aqui, a gente já consegue trazer ele para fazer o 0 a 100. Vou parar aqui e daí já vou trazer vocês na sequência com o 0 a 100 do HB20. E aí, gente, vamos lá, bora pro 0 a 100. Sinal vermelho, assim que ele ficar verde, a gente parte para o 0 a 100, tá? Já vou deixar aqui o carro pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Ele não tem modo esporte de direção. Eu vou desligar o ar-condicionado também, que estava ligado. Acabei de desligar o ar-condicionado para não prejudicar o nosso 0 a 100. E o sinal já vai abrir ali, tá? O sinal abrindo. Como sempre, eu coloco o cronômetro para vocês na tela para a gente saber como que foi. E 0 a 100, foi! Acabamos de trazer ele para cá. A hora que bater 100 por hora a gente fala. E estamos chegando lá. Foi 100 por hora. Quanto será que deu? A gente vai fazer a conta, vai trazer isso aí para vocês no detalhe, para a gente poder saber juntos quanto que esse carro fez no 0 a 100. 9.7 no 0 a 100, né? Então é um carro que trouxe 9.7. Se faz sentido, potência ele tem. Custo-benefício é bom comparado aos demais. É isso aí, galera. É o que a gente tinha para dizer hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, vão trazendo para mim aí comentários, críticas, elogios, tudo que vocês tiverem para falar, por favor, deixa no comentário. E sobre esse carro especificamente, eu quero saber, é bonito ou é feio? Me diz aí. Vamos para a tomada de finalização e muito obrigado até aqui, galera. Esse foi o HB20 1.0 Turbo Evolution ano 2020. O que você achou desse carro? Faz sentido a compra para você? O 0 a 100 te agradou? A motorização turbo com um consumo de 10 km ou mais de 10 km por litro da gasolina, sendo mais de 15 na estrada, faz sentido para você? Galera, como sempre, agradeço muito sua participação até aqui e se souber de alguém que está a fim de comprar um sedã, que está procurando um carro, um sedã compacto, manda esse vídeo para eles, beleza? Até a próxima, galera. Um abraço!